que o Bible Globo irá falar uma apresentação com um deles, Fostel. Esse aqui é uma pintura de 69, 70, onde ele inclui o ataque na Guerra do Vietnã e a sexualidade e o método que ele desenvolveu e que ele chama de decolagem, e uma prática de interferir com a assinatura da televisão, os sinais da televisão, e ele combinou isso dentro de uma grande instalação onde Fostel também esteve em Paris, muito também durante a década de 50, mais ou menos para aquela época, e mandou escrever seu texto maravilhoso. E ele desenvolveu já em 57, 58, no mesmo período de tempo, uma prática que ele chama de decolagem. Decolagem, traço, colagem com uma linha horizontal, muito interessante porque a maneira como ele definiu em relação à imagem não é tão diferente do conceito de desconstrução que nós conhecemos tão bem de Baudrillard. Bom, talvez ele não saiba, mas ele foi mencionado essa manhã, então rapidamente coloquei na minha máquina enquanto você estava falando. Peter Bible, realmente um dos grandes protagonistas importantes de pensar na mídia em desempenhos fortes, realizando teorias de desempenho, e para ele esses dois campos não são separáveis, eles são e são integrados. Eu tenho uma peça de 67, síntese. Essa peça, existe uma tradução em inglês, uma música, tradução em inglês, ela está embaixo, é extraordinário porque Peter Bible explora em 67 um desempenho público, uma performance pública, o que o digital pode ser. O código binário numérico, e ele faz isso com seu corpo e com a presença de uma pequena máquina que já foi esquecida, chamada uma fita cassete. Isso é nas ruas de Viena. Isso durou por horas até que ele não conseguia mais falar, mas eu acho que no caso era a máquina que parou antes dele. Então o desempenho foi interrompido nesse ponto. Eu salto agora um grande período de tempo. Isso foi um período muito estimulante, incluindo Fostel, Land Park e muitos outros, onde nós aprendemos a pensar a arte com a mídia e a arte através da mídia. Eu escrevi minha dissertação filosófica sobre esse gravador em várias páginas sobre um único objeto técnico. Foi bastante torturador para os meus professores, não para mim, porque os meus professores eram filósofos e não sabiam o que era um gravador de vídeo.
Então, depois de se tornar presente, responsável pelo presente, pelo futuro e ser convidada para todas as conferências maravilhosas onde o futuro da sociedade nas áreas da tecnologia são moldados, eu fiquei passei a ter medo dessa responsabilidade. Eu respondo por mim, cavando muito longe, entrando na história das relações de arte, ciência e tecnologia e tentar fazer uma conexão entre a situação antes da mídia se tornar algo sistêmico, antes da mídia se tornar uma parte sistêmica da sociedade ocidental e um possível futuro após a mídia. Essa diferenciação, por sinal, entre as funções sistêmicas da mídia como sistema, como uma coisa complexa, e por outro lado a mídia como algo particular, algo individual. A particularidade de um objeto técnico, para mim, é muito importante. Eu acho que a letra é capaz de lhe passar algo como uma cultura experimental, uma cultura de experimentos, que historicamente estaria morte. Você não precisamos apoiar mais isso muito rapidamente. Eu sei que isso não é muito educado, mas apenas para dar a vocês uma ideia do que eu estava fazendo durante as últimas 2 décadas. Algumas palavras-chave eu comecei 20 anos atrás com esse conceito de relações profundas de tempo entre arte, ciência e tecnologia, trabalhando no início muito fortemente com o método de arqueologia de conhecimentos, sistemas e culturas, e depois adaptando isso, modificando, transformando isso mais para mim mesmo, através da tática de anarqueologia e o conceito de genealogia da natureza. E finalmente, o estágio final, nós trabalhamos com isso durante os últimos 2 anos, essa ideia de criar uma variantologia máxima de relações profundas de tempo entre arte, ciência e tecnologia em todo o mundo, em diferentes regiões e culturas, em diferentes períodos de tempo, naturalmente. Nesse livro de Deep Time, de tempo profundo, vocês veem essa apografia bem orientada para a Europa, para a anarqueologia experimental da mídia, e também você tem pessoas como Edouard Clisson e da Martinica, que tinha muita influência do seu próprio pensamento, e outras pessoas do leste, do oriente, mas nesse ponto, no início do novo milênio, eu comecei os movimentos para o sudeste da Índia, China, para o Brasil, América Latina e a região da Arábia Islâmica, Islã e a Mesopotâmia, da nossa área, tentando fazer uma transgressão dessa orientação regional cultural que nós ainda limitamos muito fortemente. A ideia por trás disso é criar um tipo de instituto de modalidades do sul para pensar algo como assim. Nós temos que ter um conceito diferente de modalidade que comparar ao que estamos acostumados. Eu acho que o livro de Latour é apresentado hoje à noite, e na Alemanha seria ele não. Então, nesse livro também existe uma discussão bastante forte sobre conceitos profissionais de modalidade. Eu não quero entrar nisso com detalhes. Eu apenas me refiro a alguma coisa para o nosso trabalho no grupo de variantologia a respeito de aspectos importantes que nós tentamos explorar. Inicialmente, claro, nós temos que tentar entender onde esse conceito estabelecido de modalidade, incluindo todas as noções que foram criadas posteriormente, vem de como ele é constituído filosoficamente e que tipo de efeito ele teve sobre os conceitos tradicionais de relação entre arte, ciência e tecnologia. Eu vou mostrar apenas uma rápida sequência de vídeo.
Isso foi feito em 1908. Você pode ver o fonógrafo, novo artefato, novo objeto.